ele evidencia um problema real da política maranhense, que é o estelionato eleitoral. Eles não entendem a importância do voto que eles tiveram no último pleito. Eles não valorizam isso. É por isso que a gente vê a Elisiane Gama, senadora do Estado, eleita pela pauta conservadora, pela comunidade evangélica, simplesmente não fazer o que o senador de direita deveria fazer, que era o impeachment dos ministros do STF. Ela foi colocada lá para isso e não fez. Laércio Bonfim chegou em números que chamou a atenção no último pleito por defender uma pauta da direita conectada com a agenda de Bolsonaro, que é totalmente contra a ideia do Partido Missão. Nós não somos bolsonaristas, nós somos a direita que entende que o Bolsonaro é um câncer na direita e ele precisa acabar. Chapa Quente. Política em alta temperatura. Esquentou a chapa, Andresa! Esquentou no nosso programa diário, mas a chapa já é quente, porque a gente vai falar muito sobre política, sim. O Marlon Cauê está por aqui, o pré-candidato ao governo do estado do Maranhão também está por aqui, André Luiz, ele que é do Partido Missão, já sinaliza aí para os internautas que nos acompanham no canal da Mais FM no YouTube, para responder a todos os questionamentos nesse trabalho de pré-campanha que já foi anunciado desde que Renan Santos veio aqui e apresentou André Luiz como pré-candidato ao governo do estado do Maranhão. E as articulações que precisam ser feitas, né, para que se chegue até essa cadeira que é a mais cobiçada das eleições do Maranhão neste ano. Bom dia, pré-candidato, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Bom dia, candidato, seja muito bem-vindo, né? Inicialmente, como é que vocês pretendem, né, como é que vocês programaram as estratégias para ter uma candidatura competitiva nesse cenário tão disputado no estado do Maranhão? Olha, Oswaldo, a nossa pré-candidatura ela apresenta de fato um projeto para o Maranhão. A nossa competitividade vem por meio de um projeto que só nós temos, esse é um fato. As outras pré-candidaturas elas buscam lotear cargos públicos, dividir espaços e fazer com que a casta política que domina o Maranhão e faz com que o Maranhão continue com um dos piores índices de desenvolvimento humano do nosso país, continue ativo. Então nós temos um projeto baseado em desenvolvimento, enriquecimento dos nossos municípios, interiorização da atividade econômica, para fazer com que, de fato, o Maranhão siga no que ele foi desenvolvido desde o início. O Maranhão é rico, o Maranhão é poderoso, mas está preso na mão de uma casta política que não quer desenvolver o Maranhão. Então nosso projeto ele não busca articulações políticas, o nosso projeto não busca negociações com o partido A, B ou C. Nós temos um projeto e queremos ver esse projeto implantado no nosso estado em conexão com o país inteiro. A candidatura de vocês é uma candidatura de direita, de centro? Qual o posicionamento político de vocês? Político e ideológico, né? Exato. A nossa pré-candidatura é no campo da direita, porém, a gente acredita muito no fim da clivagem, que é a distância entre direita e esquerda. A gente acredita de fato que isso tem diminuído e ficado cada vez mais claro a distância entre esses dois polos. Nós não temos dificuldade nenhuma de reconhecer os êxitos do governo chinês e, ao mesmo tempo, reconhecer êxitos de um governo conectado com a direita, como é o governo americano. Então, tudo o que acontece no mundo entrou no radar do Partido Missão. Nós estamos construindo essas ideias, esses projetos há mais de 10 anos e a materialidade dessa conclusão é o Livro Amarelo, uma coletânea de 6 fascículos, onde a gente parte desde a história do passado, onde nós estamos, projetos para o Brasil, pensando o Brasil rico e desenvolvido, e o que nos levou até aqui. Na verdade, ele busca responder 3 principais perguntas. Qual é o nosso real problema? Qual é o problema de fato do Brasil e o problema do Maranhão? O que nos impede de resolver os nossos problemas? E por que a nossa sociedade é tão corrupta e se acostumou com a corrupção? A ponto da gente ver escândalos como o mais recente, que é o desvio de 9,6 milhões que 2 vereadores da cidade de São Luís enviaram para um colégio lá da cidade operária. E a sociedade quase que já virou a página. Ninguém está mais falando sobre isso. Nós estamos nos acostumando com a corrupção. Então, o Partido Missão coloca o dedo na ferida e mostra que nós precisamos responder essas perguntas com clareza para fazer com que o Brasil e o Maranhão vá para o próximo passo, que o Brasil e o Maranhão pode mais do que a gente tem vivido nesse limbo dessa corrupção quase que cotidiana no nosso estado e no nosso país. Eu vou pegar uma palavra que o senhor utilizou aqui, que foi a palavra conexão, né?
que o Maranhão precisa estar em conexão com o país inteiro. Mas é impossível a gente seguir aqui essa conversa sem que a gente dê uns passos atrás e a gente lembre a falta de conexão que teve entre o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, quando veio aqui e não agradou uma grande parte de um eleitorado seu. Pode até não ser dele, mas é seu, porque o senhor depende naturalmente dos votos dos eleitores maranhenses e lá do Coroadinho. O senhor acha que essa conexão ela pode ter sido falha por uma interpretação que não foi bem feita ou por uma fala que não foi apropriada por parte do pré-candidato à presidência da República aos moradores do Coroadinho, quando ele chamou o bairro de filial do inferno, comparou o Coroadinho como uma filial do inferno? Andrés, eu entendo a sua apresentação e, na minha opinião, que vai ficar clara com o sair dos resultados das pesquisas, vou mostrar que, na verdade, esse discurso não tem sintonia com a realidade, porque o Renan Santos, ao falar a verdade para aquela comunidade, ele conectou. Conectou porque ele falou que as pessoas lá passam cotidianamente. E os números das próximas pesquisas vão mostrar essa realidade. Tem saído já algumas pesquisas no Rio Grande do Norte, Renan já com 15%. Ontem saiu no Piauí com 6% da intenção de votos, já consolidado na terceira posição. E a gente precisa relembrar, nós estamos aqui no Maranhão, lembrando que no último pleito de 2022, Ciro Gomes, que era a nossa terceira via, teve 2,7% dos votos. Então, só do Renan já está pontuando 6% no Piauí, 15% no Rio Grande do Norte, mostra que o Maranhão entendeu a mensagem e não só entendeu, quer uma mudança de fato no nosso estado. Quer ver o Maranhão grande e desenvolvido. E quando o Renan entrou no Coroadinho e falou assim, filial do inferno, falou um dado da realidade. Realidade esta que fez com que a prefeitura, no dia seguinte, se movimentasse para mandar o trator e limpar. Se não tivesse sintonia com a verdade o que ele falou, a prefeitura não teria se movimentado para fazer a limpeza como foi feito lá no local. E mais que isso, ele teve a oportunidade de apresentar o discurso, o projeto, que é a desfavelização do nosso Brasil. Nós temos um projeto com clareza, Andrés, aqui, que é desfavelizar o Brasil, com investimento de 900 bilhões de reais, para fazer com que a gente acabe com todas as favelas do nosso Brasil. A gente acredita, de fato, que as favelas, elas precisam acabar. Mas não no sentido de destruir a favela, no sentido de conectar elas com a cidade, para que ela deixe de ser um espaço de domínio de facções criminosas no nosso estado e passe a fazer parte da nossa sociedade. Você que mora no Coroadinho, eu tenho certeza que você entendeu essa mensagem. E eu quero ver você desenvolvido, conectado com a cidade. Eu quero ver você com o documento da sua propriedade. Eu quero que você tenha água e luz na sua casa. E a luta do Partido Missão é que você não viva mais oprimido pelo crime organizado que domina a sua região. Pré-candidato André Luiz, recentemente esteve aqui em nosso programa o pré-candidato agora ao Senado, Laésio Bonfim, que era um pré-candidato ao governo do estado do Maranhão, e ele declinou da sua candidatura, a pré-candidatura ao governo do estado do Maranhão, e também falou aqui no nosso microfone que estava fazendo isso ouvindo a voz das ruas. Ele majoritariamente, ele era um candidato, um pré-candidato ao governo que tinha muita identidade, um viés de direita muito grande, era majoritariamente o candidato mais de direita, né? Porque tinha uma relação muito grande com a família Bolsonaro, com o grupo Bolsonaro. Você acha que com essa desistência da pré-candidatura dele ao governo do estado, você assume essa identidade de candidato efetivo de direita no estado do Maranhão? Eu acredito, isso já é uma evidência. Outros jornalistas já têm falado sobre essa realidade, como Edir Emir, né, que fez uma belíssima reportagem falando essas evidências. E eu queria falar um pouco mais sobre o posicionamento desse pré-candidato agora ao Senado, Laésio Bonfim. Ele evidencia um problema real da política maranhense, que é o estelionato eleitoral. Eles não entendem a importância do voto que eles tiveram no último pleito. Eles não valorizam isso. É por isso que a gente vê a Elisiane Gama, senadora do estado, eleita pela pauta conservadora, pela comunidade evangélica, simplesmente não fazer o que o senador de direita deveria fazer, que era o impeachment dos ministros do STF. Ela foi colocada lá para isso e não fez. Laésio Bonfim chegou em números que chamou a atenção no último pleito por defender uma pauta da direita conectada com a agenda de Bolsonaro, que é
totalmente contra a ideia do Partido Missão. Nós não somos bolsonaristas, nós somos a direita que entende que o Bolsonaro é um câncer na direita, ele precisa acabar, porque ele levou a direita pensante que saiu às ruas em 2013, que começou a lutar por um Brasil diferente, e quem fez aquela luta fomos nós do Partido Missão. Convido você a olhar o documentário que está na internet, Não Vai Ter Golpe, que é o passo a passo documentário que mostra como aconteceu o impeachment de Dilma Rousseff. Você vai ver lá Renan Santos ainda novo, você vai perceber pessoas lá aqui em Cataguiri, aquela turma que de fato é a direita do Brasil, que teve a sua liderança cooptada pelo bolsonarismo, e a gente está lutando hoje para fazer com que as pessoas entendam o óbvio, que tanto o Bolsonaro, como o Laércio Bonfim aqui no Maranhão, como Elisiane Gama, eles não têm uma direção correta de propósitos com que eles apresentam para o eleitor. Eles simplesmente descartam os projetos que eles apresentam, por isso que é um estelionato. Eles não têm compromisso com o que eles fizeram. Onde vão parar os eleitores de Laércio Bonfim? Vão ficar soltos? São obrigados a engolir Brad achando que Brad é da direita? Todo mundo sabe que Brad não é da direita. Aí agora os votos ficam jogados, aí esses eleitores são obrigados a fazer o quê? Como é que você pretende, de alguma forma... Eu fico até nervoso, viu? Você desculpa, viu? Mas, à vontade, fica à vontade. Como é que você pretende, então, conquistar ou atrair esses votos que eram do Laércio Bonfim? Ô, mano, o Partido Missão quer conquistar falando a verdade. Por isso que o Renan Santos vai na favela do Coradinho e fala que é uma filial do inferno mesmo. É papo reto, não tem conversa fiada. O Partido Missão, ele apresenta pautas claras para o desenvolvimento do Maranhão, com clareza. Quer vir para crescer e desenvolver? Vamos junto. Não quer vir? Continua com esses caras aí, ó. Que fala que é de direita, e quando chega na hora de defender pautas da direita, joga você no colo da esquerda e deixa você lá. Mas ainda assim é o risco, né, pré-candidato? Porque lá atrás o brasileiro acreditou no Bolsonaro, né? E agora o senhor disse que é um câncer que precisa acabar, né? Inclusive o MBL apoiou o Bolsonaro em 2018. Exato. Alguns dizem, inclusive, que foi o MBL que surfou na onda do bolsonarismo. Claro que mais pra frente houve esse rompimento, mas o MBL naquele momento era um em carne com o Bolsonaro. Na verdade, por isso que eu falei da importância de entender a história do nosso país. Quando você pesquisar, você vai ver que o início do crescimento da direita não foi feito por Bolsonaro. O Bolsonaro não estava lá. Quem fez foi o Partido em Missão nas ruas, lá em 2013, 2014, começou lá em São Paulo. Por causa de 20 centavos, por causa do aumento da passagem de ônibus. Se você que é cidadão vai lembrar dessa luta. Começou por causa de 20 centavos, essa luta foi crescendo, movimento Passe Livre, movimento Revoltados Online, movimento Brasil Livre e movimento Vem Pra Rua. Esse movimento foi crescendo, ganhando peso nacional. Bolsonaro não apoiou o impeachment de Dilma. No finalzinho, já aos 45 do segundo tempo, quando já estava quase, de fato, sendo aprovado, que ele pulou no barco. E ele que surfou a onda da direita de verdade do Brasil. Essa é a verdade. Como ele era o líder, de fato, ele se tornou o líder. Parece, para quem chega e não entende, não estudou o que aconteceu desde o inío, que o MBL surfou a onda do bolsonarismo, mas foi o contrário. Bolsonaro que surfou a onda do Partido Missão do início lá. Agora eu quero responder a indagação da Andresa no sentido de propostas, se vão de fato acontecer ou não. Bolsonaro, ele não fez o que o seu maior mentor falou para ele fazer. O maior mentor do bolsonarismo chama-se Olavo de Carvalho, que já morreu, mas deixou um legado de pensamento. Falou pro Bolsonaro e para toda a turma do bolsonarismo a importância de criar uma base. Bolsonaro não criou uma base. Ele ficou mais preocupado em ganhar e governar sem ter um projeto do que de fato construir uma base. Ele surfou a onda do Partido Missão e quando entrou para governar, não colocou em pauta as ideias do Partido Missão. Pegou a turma do Exército, pegou os generais e achou que poderia fazer política como se fosse no Exército. E aí, com pouco menos de um ano, bateu de frente com o Centrão, não conseguiu articular e nunca conseguiu colocar de fato um projeto em prática. Nós do Partido Missão temos um projeto pensado há mais de 12 anos e está escrito. E as pessoas podem pesquisar, podem entender o que é o Livro Amarelo. E o projeto do Partido Missão ele é tão maior do que eu e do que o Renan Santos, que qualquer um de nós, se não colocar em prática o que o projeto quer para o Brasil, ele tem que estar fora desse projeto. E eu acredito que esse deveria ser o caminho de todo partido político. Todo partido político tinha que ter, de fato, uma pauta clara, um objetivo claro para o seu país. Qual é a pauta do PL para o Brasil? Qual é a pauta de PSD de Kassab, do Eduardo Brade para o Brasil? Qual é a pauta deles? Antes da gente Não existe pauta nesses partidos. André, queria deixar aqui uma pergunta para o candidato, que é sobre a viabilidade
dessas tuas propostas. Você tem uma proposta que é considerada por muitos polêmica, você tem uma proposta não só sua, mas do Partido Missão, que é de fundir municípios. Você falou recentemente sobre a possibilidade de fundir Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar. Enfim, isso de alguma forma não afasta ou não assusta esses prefeitos que de alguma forma poderiam ser teus aliados? E como é que isso vai ser feito? Olha, não assusta, e isso se evidencia quando o Renan Santos apresentou essa pauta lá em Brasília, na Marcha dos Prefeitos, há pouco mais de um mês atrás, e foi aplaudido de pé pelos prefeitos que entenderam a mensagem. O prefeito hoje, Marlon, ele tá com pires na mão, dependendo do fundo de participação dos municípios ou de emendas. E ele fica nessa... Eu vou querer para tu falar um pouco mais disso depois do intervalo. Sim, né? depois do Se intervalo. aprofundar um pouco mais, aí tu vai ter mais tempo para se estender, tá bom? Fica com a gente aí, vambora. Depois do intervalo. E aí, minha gente, o que você pensa dessa possibilidade aí de separação, né? Já esquenta aí os prefeitos lá de São José de Ribamar, de Passo, de Raposa, porque ele quer extinguir praticamente essas cidades, tá? O da Raposa tem que acordar, deve estar dormindo essa hora ainda. Deixariam de existir esses municípios da forma como estão, assim, divididos aqui no estado do Maranhão, né? Você que mora nessas cidades, concorda com essa ideia, né? Pode opinar também aqui no nosso programa em 982207999. A chapa é quente hoje com André Luiz, pré-candidato ao governo do estado. Tá quente! Tá quente! Em alta temperatura. Tá bem quente, Andresa. E a temperatura vai subindo aqui no estúdio da Rádio Mais FM com ele, André Luiz, que é pré-candidato ao governo do Maranhão pelo partido Missão. Ele que tem 41 anos de idade, é empresário, não é daqui do estado do Maranhão, mas já morou, voltou para São Paulo, veio de novo para o Maranhão e participa ou pretende participar da primeira eleição dele aqui no nosso estado, quer ser governador, mas tem feito algumas colocações que não estão agradando tanto. Por um lado, para outros vem como algo que pode vir como uma diferença aí nessa gestão pública estadual. A gente estava falando de uma pauta polêmica aqui, né, Marlon? Pelo menos os prefeitos maranhenses não devem estar contentes com o André, porque ele tem uma proposta que pelo menos é considerada por muitos polêmica, que é a de extinguir alguns municípios. Na sua proposta, você diz que se esses municípios não atingirem algumas metas socioeconômicas e de gestão, eles podem ser fundidos, é isso? Antes que você, eu queria só fazer uma complementação, porque essa proposta, ela não apenas tira a possibilidade administrativa dos municípios, ela também tolhe direitos e autonomia política, ou seja, o direito de votar, o direito de ser votado. Como é que você acha que essa proposta vai ser simpática, será recebida com simpatia pelo público de alguns municípios? Eu acredito que sim. E na verdade ela não tira direito de voto. Ela vai punir com inelegibilidade o político ruim. Porque a gente perdeu a mão sobre o que faz de fato um político no nosso estado. Se você contrata um professor e ele não dá aula, o que você faz? Você manda ele embora, contrata outro. Se você contratar um pedreiro para trabalhar na sua obra e ele não trabalha, você procura outro pedreiro, não contrata e não paga o salário dele. Agora um prefeito, você não consegue mandar ele embora, paga o salário dele durante 4 anos e depois você ainda corre o risco de votar nele de novo, errado, porque você votou por causa de um show que ele fez na sua cidade. Te emocionou, não entregou nada e continua sendo votado. Então, a lei de responsabilidade gerencial, ela vai entrar antes da fusão de municípios. E eu quero agradecer a oportunidade de poder falar para as pessoas para entender a base disso. A fusão de municípios não vai simplesmente acabar com o seu município. Calma, não é isso. A gente vai colocar um planejamento, métricas claras para o prefeito perseguir o crescimento do seu município. Município, cidade vem de polis. Polis vem de uma cidade emancipada, independente, que tem uma atividade econômica que faz com que ela não dependa de outros municípios. Nós perdemos esse desejo, Oswaldo, de fazer com que nossos municípios se enriqueçam. A gente perdeu o desejo de fazer com que o nosso município dê certo. E os nossos prefeitos estão entendendo essa mensagem, porque o que a gente está propondo aqui é poder para o município, poder para o executivo. O executivo está de joelho para o legislativo, não só nos municípios no Maranhão, no âmbito federal também. Então a gente quer fazer com que quem executa o trabalho, quem cuida da vida das pessoas, o executivo, tenha acesso ao recurso. Se o prefeito cumprir as metas de crescimento do seu município, entregar maiores índices de saneamento básico, aumentar o número de vagas de criança em creche, aumentar
a cobertura, a abertura de comércio, de negócios, abrindo comercialmente os nossos municípios, eles vão ter prêmios, vão ter acesso a cada vez mais recurso. Ele pode sim fazer um show, fazer um evento para ganhar popularidade, mas isso tem que ser a coroa, tem que ser a cereja no bolo de um prefeito que fez um trabalho bem feito. Caso esse prefeito não faça o serviço dele bem feito, ele vai ser punido como qualquer um de nós no nosso trabalho. E a punição pode ser, sim, até a inelegibilidade. E esse município será fundido a outros para que o município vizinho que está dando certo faça com que esse município que está ficando para trás também dê certo e a gente consiga desenvolver como nação. André, eu acho que a gente está falando de eficiência administrativa, aí um dos fatores aí que preconiza a nossa própria Constituição. Mas só que extinção e criação de municípios depende dos parlamentos. Você acha que isso também vai ter aceitação dentro do parlamento no estado do Maranhão? A aceitação por parte dos parlamentares que têm a prerrogativa de criar ou extinguir algum tipo de território? Eu acredito que sim, Oswaldo, porque quando você apresenta um projeto com tanta clareza como o Partido Missão tem feito, com tanto vigor como o Renan Santos tem feito pelo nosso país, quando esse projeto chegar ao poder, ninguém vai poder se opor a ele. Porque é quase um plebiscito. André, mas a proposta está sendo colocada bem clara. Nós queremos mudar o Maranhão, queremos apresentar um jeito novo de fazer política no nosso estado. E caso esse projeto seja aprovado nas urnas lá em outubro, ninguém pode se opor a ele. Mas o que aconteceria, por exemplo, com os 31 vereadores de São Luís, 13 vereadores de Raposa, 19 de Passo Lumiar, 21 vereadores de Passo Lumiar? O que aconteceria? Tu acha que eles aceitariam isso? Quem disse que eles têm que aceitar? Quando foi que a gente ficou refém dessa turma? Eu não entendo isso, não. Pra mim, a cidade, ela tem que ser funcional, ela tem que ser ativa. E você que tá na sua casa também sabe do que eu tô falando. Você sabe como é difícil a sua vida pegar ali a Avenida General Arthur Carvalho. Vou pegar um exemplo claro. Você saiu da Avenida São Luís de França, aqui em São Luís. Tá descendo pela Avenida General Arthur Carvalho, você pega até um asfalto legal que foi o prefeito Eduardo Brade que fez. Quando você chega no município de São José do Ribamar, que tá na mão de Juninho, é um caos. Se você pegar ela ali na avenida... Eu acho que você está equivocado. Agora, recentemente, foi entregue agora, totalmente reformado, iluminado, bem sinalizado. Agora, só que ainda tem trechos chegando lá, quase no município de São Luís de novo, na Forquilha, que ainda não foi finalizado. Então, aí você passa por esse terror de passar por uma avenida hora boa, hora não boa, por causa do município, por causa da gestão municipal. Então a gente precisa fazer com que a cidade, que ela é tão próxima, porque aqui os nossos 4 municípios, eles quase que se confundem. Não faz sentido a gente ter um pedacinho da nossa cidade quase esquecido. E eu não digo isso menosprezando Raposa ou São José do Ribamar, não. Porque eu coloco também, eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre isso, e eu coloquei a gestão de Fred Campos em destaque. Porque de fato ele tem entregue melhoras para aquela comunidade de praças, tem chamado a atenção. Então o Partido Missão, ao mesmo tempo que ele bate com uma mão, ele abana com a outra. Nós queremos sim destacar o prefeito. Por isso que os prefeitos estão entendendo a mensagem. Porque nós estamos colocando uma cereja na frente de cada prefeito para ele perseguir o crescimento. E qual prefeito que não quer crescer? Qual prefeito que não quer ter autonomia, não quer ter recursos para poder de fato desenvolver o seu município? O prefeito que está me ouvindo sabe a dificuldade que é para você conseguir recursos para fazer o que você precisa no seu município. A maioria do recurso que vem é discricionário, você não pode fazer nada, quase você não tem liberdade. Agora, se você começar a ter recurso oriundo de um prêmio pelo seu empenho, pelo seu trabalho, pela sua entrega, você vai conseguir fazer cada vez mais. E outra coisa, muda essa política de poder para o legislativo. O legislativo no Brasil inteiro, no Maranhão, está muito poderoso. E nós somos o único partido político que está colocando a cara a tapa e falando com clareza. Nós queremos colocar o legislativo para legislar. Quem disse que o nosso senador aqui, o Everton Rocha, tem que estar andando com 80 prefeitos embaixo do braço? Que negócio é esse? Quando foi que a gente se acostumou com isso? Um senador tem que ter prefeitos? O senador tem que votar lá o impeachment dos ministros do STF. O senhor acha que conseguiria administrar o estado do Maranhão de maneira eficiente, sem esses aliados, levando em consideração o espaço territorial que é gigantesco no estado do Maranhão? O senhor não considera a importância dos prefeitos nessa administração compartilhada? Essa pergunta é importante, Andrés, para a gente deixar um ponto bem claro para toda a população que nos ouve. Quem diz que o Partido Missão quer conciliação? O Partido Missão quer guerra. O Partido Missão quer guerra com a casta política que domina o nosso estado. Nós estamos colocando bem claro o que a gente quer. A gente quer, sim, poder para o prefeito que está cuidando das pessoas.
Ele tem que ser poderoso. E você vai ver o discurso chegando, Andresa, daqui a 2 anos no pleito para nossos municípios, que a gente vai dar poder para os nossos 217 municípios. Você, prefeito que me ouve, entenda a ideia do Partido Missão. Nós queremos guerra contra o que está dominando o nosso estado. As Assembleias Legislativas do Brasil inteiro têm colocado o Legislativo de joelhos. De joelhos. A gente sabe como que tem sido o caminho do dinheiro, o escândalo de Turilândia lá, a Operação Tândalo 2, explicita isso. O desvio de 56 milhões daquela prefeitura, com um prefeito que dividiu o recurso com os seus vereadores, conforme diz na denúncia, que ainda está sendo avançando, né? Mas tudo indica que é exatamente o que aconteceu. E vai aparecer nas investigações também quem mandou esse dinheiro para lá. Será que esse dinheiro também não voltou? São perguntas que a investigação vai ter que responder. Eu sei que o deputado Pedro Lucas Fernandes mandou para lá mais de 9 milhões de reais. A matemática de muitas denúncias mostram que em 30% está voltando para a mão do deputado federal. Quanto voltou para a mão desses deputados? São perguntas que vão ter que ser respondidas. Nós, do Partido Missão, colocamos a cara a tapa e mostramos com clareza um projeto de Brasil grande, um projeto de Maranhão grande. Nós queremos um Maranhão rico e desenvolvido. E ele não vai se desenvolver mantendo esse estado quo de hoje. Não vai acontecer. 7h59, a gente está aqui com o pré-candidato ao governo do estado do Maranhão, André Luiz. A nossa chapa é quente, Marlon, então vamos jogar uma agora para o pré-candidato. Se o senhor tivesse com essa chapa nas mãos e pudesse jogar aí os pré-candidatos que estão nesse momento no processo eleitoral, para fritar nessa chapa, para assar, para ficar totalmente fora desse processo eleitoral, o que o senhor colocaria? Acho que o mais vergonhoso dessa pré-campanha é o Orleans Brandão. Porque ele representa tudo de pior que tem que ser afastado do Brasil e principalmente do Maranhão. Ele faz parte de uma casta política que tem envolvimento com tudo que é de pior, que a gente precisa dar as costas para isso. Não dá para imaginar, achar que é normal uma estrada que foi apelidada como Trans-Brandão. Uma estrada que o Brandão fez e tá lá a coisa mais linda, que liga algumas fazendas da família dele. Enquanto a gente olha a BR-222 lá jogada às traças, a gente teve recentemente um protesto legítimo da população de Esperantinópolis, entre Esperantinópolis e Santa Luzia, fechando aquela rodovia, lutando com o DENIT para fazer melhorias naquela região e nada do governo falar nada. Nenhuma linha falando sobre como vai resolver aquilo ali. Enquanto a Transbrandão tá lá bonitona. Sem contar o escândalo que tá quente agora de novo, né? Que é a investigação do assassinato do Tech Office. Essa família vai ter que responder. Ainda bem que esse caso foi federalizado, porque aqui no Maranhão, lamentavelmente, a polícia não fez o trabalho dela. Por isso que foi federalizado. E eu não quero nem botar a culpa na polícia, não, é o Ministério Público. Que, lamentavelmente, também tem que explicar essa ligação estranha com o Carlos Brandão quando ele apresenta que eu tenho o Ministério Público, eu tenho o Tribunal de Contas do Estado. Isso aqui é uma loucura, isso aqui tá errado. Quem é que tem coragem de falar isso aí? Só nós do Partido de Missão. E você sabe que a gente tá falando a verdade. Então, pra mim, quem tem que ir pra frigideira e sair de fato desse pleito é o Orleans Brandão. Ele não tem a menor capacidade de administrar esse Estado. Ele vai manter o que tem levado esse Estado para os piores índices de desenvolvimento do nosso Estado. A família Brandão não se preocupa com você que vive na pobreza. Hoje no Maranhão, Andresa, 57% da nossa população vive na pobreza e 12%, Oswaldo, na extrema pobreza. Esses caras não têm nenhum projeto para desenvolver o Maranhão. Zero projeto. Eles têm projeto de dividir o Estado para eles. O Partido Missão não vai dividir Estado com ninguém. Por isso que você, quando for para pensar e estudar, entenda essa mensagem. Sabe o que é você chegar no pleito limpinho, sem dever nada para ninguém? Esses caras chegam devendo todo mundo, tem que cumprir um monte de acordo. O Partido Missão quer fazer o projeto dar certo. O projeto vai dar certo e a gente vai fazer ele dar certo executando o que está escrito. Você pode pesquisar, entenda o que é o livro amarelo. Daqui a pouquinho vai sair o nosso plano de governo e ele é baseado no livro amarelo. As pautas são bem claras, a gente tem falando isso em âmbito nacional. Qual foi a última vez que a gente viu um projeto de governo no Maranhão conectado com o projeto nacional? A gente está falando da desfavelização, Couradinho entrou nessa, desfavelização. A gente está falando de interiorização da atividade econômica. Nós estamos falando de Belágua, o município lá que começou crescer economicamente com a agricultura familiar, ser incentivado a continuar aumentando a sua produção, começar a produzir mais por meio de cooperativas e vender naquela região de Barreirinhas, colocando o selo verde naquele prato dos turistas que vêm de São Paulo, vêm de outros países, comendo aquela comida e pensando que está ajudando a desenvolver o interior do estado, levando comida para as famílias de baixa renda. É sobre isso que nós estamos falando. O município de Belágua não precisa ficar lá o prefeito lá. Esse prefeito merece prêmio, viu? Tô falando bastante, mas é verdade. Esse prefeito merece prêmio, porque ele começou a desenvolver aquele município e agora ele tem que ser incentivado a fazer aquele município começar a
enriquecer. Aquelas famílias precisam começar a produzir mais, vender o seu excedente por meio de cooperativa e começar a criar uma indústria hortifruti granjeiro naquela região próxima a Barreirinhas. É isso que nós estamos falando. Avante Partido Missão. Hora avançadíssima. A gente quer agradecer a sua presença, pré-candidato aqui no nosso programa Diário Mais. Depois das convenções realizadas, obviamente, as portas estão abertas para um novo momento de debate aqui no Chapa Quente. É isso, André. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso quadro, o Chapa Quente, dentro do programa Diário Mais. O espaço está aberto para você votar quando você quiser. Perfeito, obrigado, agradeço a oportunidade. A gente falou correndo, muitas coisas a gente queria falar, não dá tempo, mas você pode ir lá no nosso Instagram, André Luiz MBL. Nós temos uma proposta clara para o enriquecimento e desenvolvimento do Maranhão. Vamos juntos enriquecer e desenvolver o nosso estado. Olha, são 8 horas e 2 minutos agora.